Que o olhar misericordioso de Jesus encontre abrigo no nosso coração. Tem uma palestrante lá da Tijuca, Deusa Nogueira, o nome dela, muito conhecida no movimento espírita lá, oriunda do Leon Denis, lá de Assis Pamphile. E a Deusa, ela ensinou uma coisa que eu passei a tomar como regra, que a gente costumeiramente fala, que as bênçãos de Jesus recaem sobre nós. Isso é permanente. O amor de Jesus para nós, ele é permanente, não depende da minha aceitação ou do meu entendimento, porque Jesus, ele está acima das convenções humanas. Ele nos ama, por isso é um Cristo. Então ele vai emanar o amor dele para nós, independente da nossa situação de entendimento, aceitação, compreensão ou não. E aí a Deus ensinou para a gente que a gente deve sempre buscar estarmos preparados para receber as bênçãos, porque elas virão. E não é questão de mérito, sabe? Quem acredita ou aceita em Jesus recebe as bênçãos dele? Não, porque a misericórdia do Mestre, ela envolve todo o planeta, e não apenas aqueles que conhecem ele ou que aceitam ele como guia e modelo, como o senhor Allan Kardec pergunta aos benfeitores da humanidade, na 621. Deus tem oferecido ao homem algum espírito que lhe sirva de guia e modelo? Acho a pergunta de Kardec uma coisa fenomenal. Tem oferecido, porque Deus não se impõe, ele não te obriga. Você só vai ser meu filho se você me aceitar. Não. Então Kardec pergunta se tem oferecido, Deus tem oferecido à humanidade um espírito que lhe sirva de guia e modelo. A resposta mais curta das 1019 perguntas, mais as 325 contra-perguntas que existem, esse espírito responde: vide Jesus. É o nosso guia e modelo, mas não é o nosso guia e modelo como espírito de idolatria, não. Jesus espera da gente uma compreensão do seu amor, e nessa compreensão eu abro as portas do meu coração para que essas bênçãos fiquem. Cair sobre mim cairão, mas reter aí já é um desejo individual de cada um de nós. Então a Deusa falou isso, eu achei tão prudente a colocação dela, que aí sem direitos autorais requeridos eu copio. Ela já disse também que não vai brigar comigo, então a gente continua copiando, porque é o nosso desejo. Que se chegasse para alguns de nós 5, 10, 15 anos atrás e falasse assim: no sábado de manhã você vai estar reunido numa casa para falar do Evangelho de Jesus, muitos de nós daríamos sonoras gargalhadas pela impossibilidade. E a gente está demonstrando que não é impossível e nem é particularismo. Quando eu chego numa casa espírita, que eu vejo jovens, me sinto estimulado, sabe? Porque, por incrível que pareça, mesmo meus netos não acreditando, hoje eu provei para as meninas que eu já tive cabelo preto e já fui jovem. Meus netos não acreditam, eles falaram que eu já nasci velho, cabelo branco, mas é implicância. Mas eu, quando fui do movimento espírita na fase da juventude, eu senti a dificuldade de estar presente, de participar, de ser ouvido. Então, na minha juventude, eu briguei por isso. Então, se vocês quiserem subir aqui para falar, eu sinto aí, mas amarradão mesmo, sem problema nenhum. Porque movimento espírita sem criança e sem jovem morre, acaba. E a casa espírita que não estimula a participação de crianças e jovens fechará as portas, porque não terá renovação. Eu estou falando, eu fui jovem. Hoje eu estou na condição do vovô, mas eu fui jovem. Mas se eu não tivesse tido oportunidade na minha juventude, será que hoje eu estaria aqui? Será que eu teria tanta vontade de passar adiante alguns entendimentos? Certamente que não. Então, eu sou assinando do Davi. Então ele vai ser, tudo que eu vou falar de mal ou de bom vai ser Davi. Eu vou falar ali a Paloma e a Elisa. Elisa? Então já tem mais duas companheiras para marretar, não tem problema não, Davi. Mas a proposta do estudo da doutrina, eu dei uma frase de Emmanuel que está no livro Segue-me, faz parte de um texto, e uma frase que Emmanuel fala
que a doutrina espírita espera de cada um de nós a demonstração de caridade permanente, que é a sua divulgação. Então, nós temos que divulgar a doutrina. Por isso que as casas espíritas hoje se preocupam de ter um canal no YouTube, ter um canal nas mídias sociais, né? A minha casa, Centro Espírita Casa do Caminho Chico Xavier, nós temos um canal no YouTube, onde passamos as palestras, os estudos que nós fazemos ao vivo no YouTube. E não nos preocupamos com a quantidade de visualização, não. A gente quer ter material disponível para aqueles que precisam, porque a doutrina espírita é uma doutrina consoladora. Ela tem a finalidade de esclarecer-nos para que compreendamos as nossas dores. Não é para nos livrar das dores, porque não é casa de milagre. É de conscientização. Então temos que ter. Eu estimulo sempre, eu tenho um canal no YouTube, onde eu coloco as palestras que eu participo, com a finalidade de divulgar a doutrina, né? No meu canal eu já tenho umas 300 lives, palestras que eu faço, mas sempre com a finalidade de colocar em primeiro lugar o Evangelho de Jesus e a doutrina dos Espíritos codificada por Allan Kardec, para que a gente possa compreender, porque é muito triste você chegar num conceito filosófico religioso e perguntar a alguém: poxa, eu estou passando por aquela dificuldade, é mistério de Deus, tem que enfrentar. Não, a doutrina nos esclarece a proposta do entendimento. A primeira orientação do Espírito de Verdade, lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz, o Espírito de Verdade fala, primeira orientação: espíritas, amai-vos. Não é fácil. Não é fácil. Amarmos-nos ainda é uma atividade que estamos nos propondo a realizar. Ainda não é aquisição nossa a proposta do amor. O amor, como Paulo de Tarso fala no capítulo 13, na primeira carta dos Coríntios, a excelência do amor, não é do Renato Russo, não, é de Paulo de Tarso, tá? O amor não se ensoberbece, ele não se ufana, é aquele amor no sentimento mais purificado que Jesus representa. Primeiro mandamento: espíritas, amai-vos. Como o Espírito de Verdade já sabia que era uma tarefa um pouco complicada, ele deu a segunda opção, que é instruir-vos. Porque se a gente amar sem instrução, a gente volta ao despotismo, ao amor egoísta, ao amor possessivo. Meu marido, meu filho, minha esposa, meu, e quando desencarna entra em sofrimento, porque tem a ideia de posse. A instrução nos propõe a compreensão de que todos somos filhos de Deus. Ou não. É uma opção nossa. Por quê? Porque hoje nós vamos falar do tema Filhos e Servos, que está lá no capítulo 125 do livro Caminho, Verdade e Vida, faz parte da coleção Fonte Viva de Emmanuel, né, onde Emmanuel comenta em várias passagens do Evangelho, dos 4 evangelistas, Atos dos Apóstolos, as cartas apostólicas, as cartas universais, que são as cartas de Paulo. A proposta de Emmanuel é sempre esclarecer trechos da mensagem de Jesus. E nesse capítulo 125, Emmanuel pega o capítulo 8 do Evangelho, nas anotações de João, lá no versículo 35, que Jesus fala assim: ora, o servo não fica sempre na casa, o filho fica sempre na casa do Pai. Então, Emmanuel, já analisando a proposta de Jesus, há uma diferença entre filho e servo. Nossos irmãos de outras correntes filosóficas cristãs falam entre criatura e filho, né? Tem uns que são criaturas de Deus, outros são filhos de Deus no entendimento dele, mas baseado nesse versículo aqui. E Emmanuel veio falar para a gente que realmente tem uma diferença bem razoável, porque ele fala que se um servo não fica na casa do pai, o filho sim. Já é na concepção daquela época do povo hebreu que o filho só saía de casa, ele só tinha que sair da casa do pai aos 30 anos. O processo onde Jesus busca João Batista para ser... O que João fez com Jesus? Lá no Jordão?
Batizar. Não foi batizado. João ungiu Jesus. Por quê? Porque na cultura hebraica, um rei só pode ser ungido pelo profeta. O profeta que faz a validação da condição daquele ser, aquele homem ser rei. Foi assim, Samuel ungiu Saul e depois Samuel ungiu Davi como rei do povo hebreu. Saul foi o primeiro rei do povo judeu, né? E Davi foi o segundo. Então um profeta tinha que ungir o rei, tinha que validar aquele homem como sendo o rei do povo judeu. Jesus é o rei dos reis, não é? Então João Batista era o profeta. Antes de João Batista, o último profeta foi Malaquias. Tinha 400 anos que não havia profetas em Jerusalém. 400 anos. Era o período interprofético chamado nos estudos bíblicos, né? Então Jesus, após receber a unção de João, que João fala: eis que eu batizo com água, mas virá aquele que vos batizará com o fogo do Espírito Santo, da qual eu não sou digno de atar as sandálias dos seus pés. E quando Jesus se aproxima, João fala: eu que tinha que ir até você e você vem até mim? Aí Jesus fala o que para João? É necessário que se cumpra o que está escrito, não é lei. O batismo não é lei na avaliação do povo hebreu. É por isso que a doutrina espírita não pratica o ritual do batismo como nossos irmãos católicos, nossos irmãos reformistas praticam, porque entendemos que essa afirmação de Jesus é necessário que se cumpra o que está escrito, é uma tradição, não uma lei. O batismo de Jesus existe, mano. E ele fala isso na última ceia. E eis que é chegado o momento do meu batismo, e anseio que ele chega logo. O que aconteceu depois da última ceia? A crucificação. O batismo de Jesus foi a cruz, que é o que nos aguarda. Porque João fala para a gente que no final da história, da estrada do cristão, ele encontrará uma cruz, ou seja, aonde todas as ilusões da vida material ficarão no campo material. E levaremos para a espiritualidade aquilo que é a essência do nosso ser. Então, quando Jesus fala aqui para João, né, que o servo não fica na casa do pai, o filho fica, Jesus está mostrando para a gente que são duas significações de entendimento pessoal que nós temos. Nós queremos ser servos do Cristo ou filhos de Deus. O servo, ele tem uma intenção de reciprocidade na sua ação. Você contrata alguém na sua casa para ajudar a fazer uma faxina na sua casa. Você contrata. No final do expediente, o que a pessoa espera? O pagamento. Natural. Não é? Também não está escrito lá na Gênesis: o homem ganhará com o suor do seu rosto seu pão de cada dia? Tudo certo. Agora, você vai na casa da sua mãe, do seu pai, para ajudar, sente que está tendo uma deficiência ali na organização da casa, e você fala: não, mãe, pai, eu vou ajudar aqui, vou fazer uma limpeza. No final do dia, tu espera o quê? A alegria de ter auxiliado papai e mamãe. É lógico, tem filhos que acham que os pais têm a obrigação de pagar pela ajuda que dão à sua casa, mas são as exceções. A regra é que o filho irá colaborar com o bem-estar dos pais pela alegria de ver os pais no ambiente organizado, limpo, bem asseado. Então, é essa relação que Jesus faz a diferença para a gente. Aquele que se julga servo da casa espírita, veio aqui, eu limpo tudo aqui, mas eu quero passe. O passe é o pagamento. Eu venho aqui, eu limpo, mas na hora que eu tiver com problema, alguém vai ter que me ajudar, vai ter que me ajudar. Quando a proposta é: se eu entender o que a doutrina me propõe, eu também sei que as orientações virão para que eu modifique a minha conduta e não simplesmente com um passinho de mágica, plim, 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 quem faz é a sininho do Peter Pan. Nós temos que trabalhar internamente para a compreensão da doutrina, ela fazer parte da minha caminhada.
A doutrina me propõe esse tipo de esclarecimento. E aí, quando eu chego na casa, ainda me achando com direito, gente, desculpa, eu não tenho compromisso nenhum de falar palavra bonita. Eu faço palestra para eu me esclarecer. Como eu não sou egoísta, vocês escutam também, porque eu falo alto. Mas quando eu chego na casa espírita, achando-me no direito de receber o amparo da espiritualidade, porque afinal de contas eu estou aqui dentro já há 10, 15, 20 anos. Já doei muito de mim. Está na hora agora da contrapartida. Esse é o servo. Ele está esperando o pagamento pelas horas de trabalho. E ele será tratado como tal. Por quê? Porque o servo, quando ele realiza alguma tarefa, ele sofre a vigilância daquele que o contratou. Não é assim? Contrata a pessoa para poder limpar o fogão. Eu limpo o fogão direitinho, precisar pode me chamar. Mas para limpar um fogão, o fogão está todo embaçado? Não, tá bom, tá ótimo, toma teu dinheiro, vai embora. Não, eu quero o fogão decentemente limpo. Então, o servo, ele espera o retorno imediato da sua ação. O filho não. A maior exemplificação de confirmação desse versículo aqui do Evangelho de João, no capítulo 8, nesse mesmo capítulo Jesus fala que ele é o caminho da verdade e da vida, né? Título do livro. Nesse mesmo entendimento, Emmanuel fala assim para a gente: o trabalho ativo e incessante, o desprendimento dos interesses inferiores do mundo, a perfeita submissão aos desígnios divinos constituíram traços fundamentais de suas lições na Terra. Ele está falando de Jesus. Vou repetir. Jesus, com o seu trabalho ativo e incessante, o que ele fala para todos nós? O Pai trabalha até hoje, eu também. Então, aquele que quer ser considerado como filho de Deus tem direito a ficar na rede, tirado lá, arrumando alguém para balançar a rede, alguém para abanar, porque para o mosquito não incomodar. O trabalhador da seara de Jesus, ele não tem a opção de que agora eu tenho que descansar, que afinal de contas eu também sou filho de Deus. Não, se é filho de Deus, tu vai ter que trabalhar mais ainda. Vai ter que trabalhar mais ainda. Um benfeitor falou na nossa casa uma vez que Eurípides de Barçanufo, um expoente do cristianismo aqui no nosso Brasil, ele, olha só, Davi, presta atenção, 5 minutos de férias por ano. 5 minutos de férias por ano. Ainda se entendia desse tempo de ociosidade. Aí perguntaram, doutor Bezerra, não tira férias. Imagina, você na sua agonia, na sua tristeza, você na tua prece, Jesus fala, agora não dá, não. Elisa, tô cansado, construir um planeta para tu, cara. Vou descansar um pouquinho. Imagina que desespero que causaria na gente, né? Então, ao trabalhador, representando Jesus, ele espera-se o trabalho ativo e incessante, o desprendimento dos interesses inferiores do mundo. Ah, meu Deus. Júnior, nada de shopping. Não é direito adquirido, entendeu? Shopping. A gente começa a analisar a nossa conduta dentro da casa espírita em contrapartida com o que eu vou fazer lá fora. Se eu estou aqui cumprindo a tarefa que eu me comprometi, alguém está aqui obrigado? Com exceção das 4 ali que eu trouxe. Eu trouxe obrigado mesmo. Falei, irmão, não, a gente não quer não, vai assim mesmo. Né? Todos nós estamos aqui voluntariamente. Então, se é voluntariamente, eu não tenho que ter contrapartida por vir aqui. Eu tenho que vir com um interesse único do meu esclarecimento e aplicação do esclarecimento na minha jornada física. Porque vocês não perceberam, eu vou falar para título de esclarecimento. A gente tem 2 orelhas. E a minha não dá para disfarçar. A minha orelha era pequenininha, igual a da Elisa ali. Tem tanto que levar para o chão, dá isso aqui. Então, isso quer dizer o quê? Que à medida que eu vou falando, eu sou o primeiro a receber as informações que eu estou passando. Então, eu não tenho o direito de esperar uma contrapartida pelo fato de eu sair de Jacarepaguá, vim para Maricá para fazer uma palestra, sábado, 10 horas da manhã. Paulo de Tarso ia a pé. E apanhava em todas as cidades que Paulo de Tarso entrou,
em 5.000 quilômetros na primeira viagem dele, todas elas ele apanhou. E de chicote, né? Tudo quanto é jeito. Paulada, pedrada, chicotada, tapa na cara, cusparada, todas elas. A gente chega aqui, tem cantina, gente. Bazar. É bazar, é o terror das meninas, é o bazar. Sabe? Tem bazar. Então, a proposta nossa em relação ao que Emmanuel nos relembra de Jesus é de estar destituído dos interesses inferiores do mundo. É caminho, é proposta, não é exigência de execução imediata. A perfeita submissão aos desígnios divinos. Deus é bom, tudo que eu peço Ele me dá. Quando Ele não me dá, perdeu o sentimento de bondade. Eu gosto sempre de lembrar, Jesus, lá no Getsemane, no momento antes de ser preso, Ele chama Pedro, Tiago e João. Ele fala, vem orar comigo, pois o meu coração está confrangido, está triste. A minha tristeza vai até a minha alma. Porque ele ia ser preso, passar por tudo aquilo que ele passou, crucificado, pela nossa incompreensão. A tristeza do mestre era a nossa incompreensão. Dei o meu coração e vocês não quiseram receber. E Jesus, nas suas orações, Jesus fala, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Jesus nos ensina a possibilidade. Está passando um período difícil, você está se sentindo enfraquecido pelas dores que você está enfrentando, Jesus nos dá o direito de pedir a Deus que adie aquela prova para que eu tenha mais fortaleza moral para enfrentar a prova. Aí Jesus começa a tirar a base da gente da reclamação, porque Jesus fala assim, mas para isso eu vim. Somos reencarnacionistas. Sabemos que existe um planejamento reencarnatório em relação às provas que temos que enfrentar. Então, algum espírita pode dizer que está sofrendo injustamente? Se disser isso, pode até dizer, denota que não tem entendimento da proposta da doutrina dos espíritos, do esclarecimento que a doutrina nos faz. Eu acho interessante que Emmanuel fala numa frase, ele diz assim, eu acho que é nesse livro segue mesmo, que tá, Emmanuel fala assim, podemos sofrer uma injustiça, mas jamais seremos injustiçados. Porque a ação da justiça é uma ação de Deus, e Deus não se engana. Então, quando Jesus fala, mas para isso eu vim, para enfrentar o descaso, o abandono, o desconhecimento da missão do Mestre, ele veio com essa finalidade, como nós também. Viemos com as nossas torturas morais, espirituais e físicas, mas viemos sabendo que tínhamos que enfrentar uma gama de dificuldades, porque serve para o nosso progresso. E aí Jesus acaba com a nossa chance de reclamação, que é a seguinte, ele fala, que se cumpra a tua vontade e não a minha. Faz uma diferença quando a gente começa a ter consciência dessa afirmação, porque normalmente a gente fala que se cumpra a tua vontade desde que seja igual à minha. A nossa fragilidade, entendemos ainda que as leis espirituais devem ser regidas ao meu favor, dentro das minhas necessidades e da minha ótica, o que não é possível. Porque a lei de Deus é imutável. Por quê? Porque Deus é impositivo? Não, porque são perfeitas. Se elas são perfeitas, carecem de ajuste, de análise. A lei humana, não. A gente, dentro da nossa casa, a gente baixa determinadas normas para os nossos filhos, para os nossos os netos não, o neto bagunça tudo quanto que é a ordem que a gente quer botar em casa. É uma tristeza, só para os filhos. A gente baixa determinadas normas para os filhos e mesmo assim vamos modificando à medida que os filhos vão crescendo. A lei de Deus não, ela é imutável porque é perfeita. Então, quando Jesus fala que se cumpra a tua vontade e não a minha, Jesus se entrega à demonstração maior da condição dele de filho, porque é a condição de submissão aos desígnios divinos. Constituíram traços fundamentais das lições do Mestre na Terra ou em qualquer planeta.
E ele continua: convidou-nos a ser filhos, esclarecendo que esses ficam para sempre na casa do Pai. Parábola dos 2 filhos. Mas quando tiver nome, você faz assim, porque senão eu me empolgo. Entendeu? Hoje eu já prometi para a menina que a gente não vai almoçar, daqui vamos direto. Olha a cara da Isabela aqui, inspirando. Né? Então, não, que a gente tem tarefa na nossa casa hoje ainda. Ela Né? tem que almoçar. Não, que nada. Espírito come vento. Vai na fé. Bebe Aí, Bebe água. bebe água. Não a Joelma. A Joelma falar que vai ficar sem comer, ela rosna. Mas, quando ele fala que nós estamos na condição do filho, eu trago para a gente a parábola dos 2 filhos. No texto da Bíblia, menos na tradução do Haroldo, nas Bíblias convencionais está escrita a parábola do filho pródigo. Haroldo traz como parábola dos 2 filhos. Por quê? Porque são 2 situações bem diferentes. Na parábola dos 2 filhos, Jesus conta que o filho mais novo chegou perto do pai e falou: pai, dá-me a parte que me cabe na herança, que eu vou embora. Isso é uma atitude que era incompreensível à época de Jesus e em alguns países árabes também. Porque a lei aqui no Brasil diz que não existe herança de pais vivos. A herança só existe quando os pais morrem. Então, você não pode chegar na justiça e pleitear parte da sua herança que o seu pai não quer te dar e ele tem direito, porque o recurso é dele, passa a ser do filho quando o pai morre. Então, no povo árabe, à época de Jesus, isso era uma ofensa grave. Era como você dissesse assim para o pai: eu não me importo com você, para mim você morreu, me dá parte da herança. E naquela época a coisa era tão radical que o pai tinha direito de matar o filho que fizesse essa proposta. Já que você quer que eu morra, morre você. Acabou, não tem mais herdeiro. Tinha essa visão, esse entendimento. E aí o pai o que faz? Diz a parábola: ele separa em partes iguais todos os seus haveres, dando a parte que cabia ao filho mais novo e a parte que cabia ao filho mais velho. O filho mais velho ganhava mais do que o filho mais novo como herança. Era da tradição daquela época. E o filho mais novo vai embora e gasta tudo, com farras, com tudo que ele achava ser importante, até que acaba o dinheiro. E é natural, né? Você tem uma quantia. Se você não faz que essa quantia renda alguns juros, ele vai acabar. E ele acabando o dinheiro, ele tentando arrumar emprego, mas ele não tinha capacidade técnica para arrumar emprego em lugar nenhum. Não quis estudar, não quis se preparar, não quis aprender com o pai a sua função. Então ele não tinha qualificação para trabalhar em nada. E ele foi trabalhar como cuidador de porcos. O que significava isso para um hebreu? O porco é um animal imundo. O hebreu não come e nem cria, porque era tão imundo que não deve ter no ambiente da propriedade. Mas o povo gentio, eles comiam porco, não tinha problema nenhum. Ele arrumou emprego como um tratador de porco, o que era moralmente ladeira abaixo. E a situação dele era tão crítica que ele teve vontade de comer a bolota do porco. Não é aquela ração de cachorro que tem hoje em dia, que sabor chocolate, nada disso. Era bolota mesmo, resto mesmo. E ele, quando viu aquilo, ele falou: cara, é o último degrau da dignidade humana. Eu vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer para ele: pai, pequei contra os céus e contra ti. Já não sou digno que me chamem de filho, mas me contrate como servo. Na parábola, Jesus já mostra que tem distinção, não é? Entre servo e filho. E ele volta. Aí diz a parábola que o pai, à porta da sua tenda, olhando ao longe, viu a figura do filho. Ele corre em direção ao filho. É outra coisa absurda para a tradição hebraica, porque um idoso correr era humilhante. Era humilhante. Aí até o Haroldo brinca, quando ele fala desse assunto, que se você está lá em Israel, tu vê um idoso correr, corre também. Não precisa perguntar quem que era, porque o caso é grave. Se está um idoso correndo, o caso é grave. Então, ele corre em direção ao filho. O que Jesus está falando?
As aldeias, à época de Jesus, elas se formavam em formato de U. As primeiras casas eram dos mais jovens, aqueles que poderiam oferecer resistência para se alguém atacasse a aldeia. O pai de família ficava na confluência do U, né? Aqui, ficava aqui, que estava protegido por toda a aldeia. Quando o pai de família vê o filho apontar e ele corre lá, por quê? Toda a aldeia sabia que o filho afrontou o pai pedindo a parte da herança dele. Então qualquer um da aldeia podia matar o filho como invasor. E o pai correu para dizer, eu perdoei ele. Se eu, o ofendido, perdoei, ninguém pode tocar nele. Olha que interessante, né? Aí quando o filho chega diante do pai, o que o filho faz? Se joga de joelho e fala, pai, pequei contra ti, contra os céus e contra ti. Já não sou digno que me chame de filhos, mas me contrate como servo da tua casa. O pai levanta o rapaz, vira para um empregado e fala, dê-lhe sandálias, porque só o filho que usava sandálias, o servo andava descalço. Por isso que Jesus andava a maior trajetória dele como descalço, porque ele era servo de todos nós por amor a Deus. Tá? Bota-lhe sandálias nos pés e o anel de filho no dedo. O pai alçou o filho à condição de filho que ele julgava ter perdido pela afronta dele. A parábola do bom samaritano, a parábola dos dois filhos, é a parábola, uma das mais significativas que tem na relação do amor de Deus por nós. Porque o filho mais velho, o que fez? Pô, que legal, meu irmão voltou, cara, estou emocionado pra caramba, felizão. Não. Ele olhou, perguntou, o que está vendo lá em casa? Uma festa? Aí um dos servos fala, teu irmão voltou para casa. Aí bate o egoísmo, a inveja, a ideia de possessão. Um irmão aqui da casa que está afastado há 10 anos. Cara, Deus que eu não tenho, mas vou dizer que tem. Aí ele abre aquela porta ali, aí todo, puxa, fulano, que bom que tu chegou, saudade de você. Aí o Davi olha assim, cadê? Eu estou aqui toda semana. Nem bom dia, nem Davi é meio. Conhece o menino abraço. mesmo? Ele abraço. Ele Não abraço. puxando o saco de você, Davi, não pode nem brincar contigo. Entende? A nossa tendência é olhar para aquele que está retornando como nós, como o filho mais velho da parábola. Porque acha que está puxando o saco daquele que estava ausente, voltou agora, e eu que estou aqui todo dia, limpando cadeira, arrumando salão, cuidando da cantina, do bazar, da livraria. Ah, não, nem às vezes, nem muito obrigado me dão. Então, esse sentimento do filho mais velho classifica a condição do egoísmo, da posse temporária daquilo que você julga que é seu por direito. E aí ele vai reclamar com o pai. Esse que te ofendeu, você está festejando. Eu que estava aqui o tempo todo com você, nenhum cabrito tu me deste para festejar com meus amigos. Quando o filho mais novo pediu para dividir a herança, diz o texto que o pai dividiu para os dois. Ele não deu só o do filho pródigo, do filho mais novo. Ele deu a parte do filho mais velho também. Só que como ele ainda estava vivo, o pai, ele tinha direito, que a gente chama hoje em dia, de usufruto daquilo tudo que estava ali. E o pai fala o que para ele? Teu irmão estava perdido e foi encontrado, morto e ressuscitou. Venha se alegrar comigo pelo retorno do teu irmão. E o que o filho falou? Não vou entrar. Isso era tão ofensivo quanto o filho mais novo que pediu a parte dele. Porque é como dizer que o filho mais velho não reconhece a autoridade paterna. É quando a gente se rebela com as dificuldades que a gente enfrenta na nossa jornada. Que mal eu fiz a Deus para passar por isso? Olha a afirmação mais, eu vou dizer, infantil, pelo nosso desconhecimento.
que mal eu fiz a Deus, como se algo eu pudesse fazer a Deus que o tirasse da condição de onisciência, onipotência, onipresença, para se sentir ferido pelas minhas palavras. Não dá. Eu gosto de fazer uma brincadeira que eu pego todo mundo na curva, para poder a gente entender o que seria esse amor infinito de Deus por todos nós. Alguém aqui já passou por uma situação de uma ingratidão? Pode levantar. Ingratidão. Por que a gente passou pelo processo de ingratidão? Porque somos orgulhosos. Porque pensamos, né? Porque a gente espera retorno daquele bem que nós praticamos. Nós não aprendemos a dar com a esquerda sem que a direita o saiba. Então eu faço um bem para Elisa, você esqueceu o nome? Paloma. Eu não vou esquecer mais, que é a nora amada da Rose, né? Paloma. É uma amiga nossa. Né? Quando eu faço um bem a Paloma, tá? Que eu considero ser de grande vulto para mim, e a Paloma passa por mim ali na rua e não me cumprimenta, ou não rende homenagens a mim, eu classifico ela de ingrata, porque o meu orgulho é tamanho que ela tem que ser subserviente a mim pelo bem que eu fiz a ela. É do Evangelho isso? É essa a proposta de Jesus? É da nossa imperfeição. Da nossa imperfeição. Que a gente se acha... Justamente. Então é possível eu ser ingrato a Deus? Deus tem essa percepção de que eu sou um filho ingrato? Não. Impossível. Deus o que os benfeitores falam na questão número 1 do Livro dos Espíritos? Que é Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Eu não tenho a mínima ideia do que seja isso, mas que é bonita a resposta inteligência suprema, eu não sei, a minha é extremamente limitada, a minha inteligência, a ponto de eu querer criar um parâmetro de inteligência suprema, ou mesmo mediana, que seria a inteligência de um Cristo. Não dá para a gente tentar avaliar o que seja a inteligência de um Cristo. Eu fazendo palestra uma vez na Calossi, e aí eu falando sobre a excelência do entendimento de um espírito para chegar à condição de Cristo, né? Que é um espírito co-criador em grau maior. E eu falei, Jesus faz tudo que Jesus faz, ele faz perfeito. Aí uma senhorinha virou e falou assim, mas não faz uma feijoada igual a mim. Eu falei, faz melhor. Porque se ele é um Cristo, ele sabe fazer tudo que nós sabemos fazer com excelência de qualidade. Então não dá para eu entender que eu, Evaldo, um espírito inferior, lutando com as suas deficiências, possa fazer algo que ofenda a Deus. Não dá. Não dá. Guardando os parâmetros, o prefeito de Maricá é a autoridade municipal, certo? Eu falo mal dele, ele perde noite de sono. Chega alguém e fala assim, olha, Evaldo falou mal do senhor lá numa palestra lá em Noam. Quem é Evaldo? Não, um rapaz lá, um velho lá do Rio. Ah, minha filha, não, velho é doido assim mesmo. Não dá o grau de importância às nossas afirmações, porque Deus daria. Sabe? Pelas minhas ações que eu, pelo meu orgulho, considero como ingratidão. Não dá, são parâmetros que não fecham, sabe? São contas que não fecham. Por quê? Porque o meu sentimento de ingratidão, ele afeta única e exclusivamente a mim. Porque na hora que eu começo a reclamar, falar mal de Deus, maldizer tudo que acontece na minha vida, porque Deus não me ama, ele ama o vizinho, mas a mim não ama, e olha que o vizinho bota funk alta ainda, hein? Mas ele ama, porque tudo de bom na vida do cara acontece. Na minha, eu falo uma besteira aqui, tropeço ali. Deus está me castigando. A gente coloca essa possibilidade de interação com a divindade como um com o outro aqui na nossa dificuldade de relacionamento no plano material. Então, quando ele fala para a gente que ele diz aqui que nós temos que conduzir as nossas atitudes a exemplo de Jesus para sermos considerados filhos de Deus. Porque o filho, ele não sai da casa do pai, a não ser para cumprir a vontade do pai. O servo sai para cumprir um mandado do pai, do Senhor.
Mas o filho vai na intenção de representar o pai. E todos nós estamos na condição de ora de servo, ora de filho. Emmanuel continua aqui, ele fala assim: convidou-nos a ser filhos, esclarecendo que esses ficam para sempre na casa. E os servos? Esses muitas vezes experimentam modificações, nem sempre permanecerão ao lado do pai. Quantos amigos nossos de casas espíritas que se abandonam a casa por não conquistarem aquilo que eles almejam como sendo seus direitos? Reconhecimento, tarefa, que simboliza para alguns, a tarefa simboliza para alguns, ainda indevidamente, como poder. Eu quero ter uma tarefa porque aí eu vou mandar. E não é esse o objetivo da tarefa na casa espírita. Aquele que recebe uma tarefa na casa espírita tem a finalidade de cooperar com aquele que ainda não sabe exercer a tarefa. Como vai funcionar como um professor num grau menor. Então ele vai ter que ter paciência, condescendência, humildade. A abnegação é um must, né? É o top de linha, a abnegação, né? Como a indulgência também é. Sabe? Porque eu sou muito indulgente com a Isabela, que é minha filha. Ou ela comete o erro que comete, eu falo, não, ela está nervosa, gente. Não tenta fazer o mesmo erro dela, Elisa, porque eu vou descer a marreta de você. Não é assim que a gente faz? Então, o nosso entendimento de indulgência ainda está associado à afinidade com quem praticou o erro. O quando não é correto. Questão 896 do Livro dos Espíritos. Se tiver errado, depois você lê 1019 que vai achar ela. É 896, 895, um negócio assim. Kardec pergunta aos benfeitores da humanidade como é a caridade, como Jesus a entende. Os benfeitores respondem: benevolência para com todos, não é só para quem não gosta. Sabe qual é a maior dificuldade do benevolente? Aquele que deseja praticar a benevolência é admitir que aquela pessoa que você não gosta está certo. Isso aí o orgulho se remói todo, né? Eu tenho certeza que fulano não vale nada. E fulano fala ou faz alguma coisa, dessa vez ele acertou, mas não é sempre assim não. A gente quer ainda, né, menosprezar o acerto, né? Então é benevolência para com todos. Aqueles que eu gosto, mais ainda para aqueles que eu não tenho afinidade. Indulgência para o erro do semelhante, outra encrenca nossa. A maior dificuldade para o indulgente, sabe qual é, por Davi? É você precisar daquela pessoa que você tem certeza que ele não presta. Sabe? Você tem carro, fura o pneu na estrada, 11 horas da noite. Ninguém vai, nem eu. Aí, para alguém e fala assim: vó, está precisando de ajuda? E é o cara que eu mais falo mal. Aí eu tenho duas atitudes, né? Ou eu banco meu orgulho e falo: não preciso de nada, estou aqui descansando, porque eu já chamei o reboque, que não existe, porque eu não paguei o seguro do carro, então não tenho direito a reboque, né? Então, ou então eu aprendo com o processo da necessidade a humildade. Ô amigo, estou precisando de ajuda. Aí, não, vou te ajudar. Cara, tirou o pneu, botou o outro. Aí, na hora de ir embora, fala assim: Maria, fala mais mal de mim, não. E vai embora. Terrível, né? Um chute na canela com sapato bico 44, né? Isso é a prática da indulgência. Não é você avaliar quem cometeu o erro, mas o seu desejo que a pessoa acerte. E você ajudar a estender a mão para a pessoa. Essa é a prática da indulgência, como Jesus nos ensina. A indulgência de Jesus chegou a tal ponto que quando Simão Cirineu foi obrigado pelos soldados para carregar a cruz dele, que Simão entrou embaixo da cruz, não aguentou o peso. Aí diz Humberto de Campos que Jesus botou a mão na cruz e falou assim: esse peso é meu, que é o peso da nossa ignorância. Você vai carregar só o madeiro. Aí Simão ajustou o peso, que era um homem grande para o povo hebreu, era um homem
de 1,80 m, que a média de altura à época de Jesus era 1,60 m, no máximo 65. Então um cara de 1,80 m é muito grande, né? Então quando Simão Cirineu encaixou a cruz no ombro, Jesus teve a indulgência com ele de tirar o peso moral da cruz. E a última receita dos benfeitores é perdão incondicional. Nós, Evaldo, né? Quando eu falo nós, é Evaldo. Ainda está na fase ainda, qual o seu nome, minha filha? Patrícia, olha só, eu te perdoo, tá? Você fez aquele negócio comigo, mas eu perdoo, já esqueci. Aí todo mundo olha e fala assim, pô, Evaldo, o cara é legal, pô, Patrícia pisou na bola com ele, mas ele perdoou ela. Porque eu estou jogando para a plateia, porque tem a porção de gente vendo. Então todo mundo vai fazer um bom juízo de mim. Agora, quando eu chego de público e falo, Patrícia, me perdoe, eu fui muito arrogante com você. Eu estou propondo a Patrícia que o meu erro não vai se repetir. Nem com ela, nem com mais ninguém. Não é só com ela, não, com mais ninguém. Então o pedido de perdão é uma demonstração de humildade. Eu, ainda estamos na fase de oferecer o perdão com orgulho e vaidade. Prepotência. Mostrar para todo mundo que eu sou legal pra caramba. Mesmo que depois no cantinho eu chego ali falando, ó, fica perto da Patrícia, não. Falsa pra caramba. Entende? Então, a proposta de perdão incondicional que os Espíritos dizem que Jesus pratica com a caridade está relacionada a uma vez que você reconhece o teu erro, você pedindo perdão, você começa a vigiar-se para não repetir aquele erro. No livro Pão Nosso, Emmanuel estava falando sobre perdão das ofensas, ele diz que errar pedir perdão é a atitude do preguiçoso que não deseja a mudança das suas ações indevidas. E todos nós caminhamos nesse circuito de ora sermos espíritos servos, ora sermos espíritos filhos. Aí Emmanuel fala assim no final, o mestre aludiu aos servos como pessoas suscetíveis de vários interesses próprios. No final está escrito Evaldo, mas eu não vou falar para você não. Os filhos, todavia, possuem interesse em comum com o pai. Os primeiros, os servos, servindo a Deus e a si mesmo, porque como servidores aguardam remuneração, podem sofrer ansiedade. Olha só, se alguém se identificar não precisa falar, né? Aguardam a remuneração, podem sofrer ansiedade, aflições, delírios e dores ásperas. Os servos, eles sentem isso tudo porque se julgam com direito de ter o pagamento que é a bem-aventurança sem esforço algum. Você quer passar aqui na Terra o plano de prova e expiação, aonde viemos para resgatar erros do passado, mas não queremos sofrer. Não queremos sentir dor nenhuma. Não se coaduna. Plano de prova e expiação é reajuste de espírito faltoso diante da lei imutável de Deus. Se nós ainda estamos aqui, a não ser que tenha alguém aqui já espírito superior, levanta a mão que eu sou doido para ver um de perto. Mas que não sendo espírito superior, nós estamos na condição de espíritos inferiores, mas não mais como espíritos malévolos. Ainda estamos um pouquinho de pseudo-sábio, né? Aquele que acha que sabe tudo, tem resposta para tudo, é pseudo-sábio. Então, se eu ainda estou enfrentando ansiedades, aflições, delírios e dores ásperas, eu estou mais na condição de servo. Os filhos, porém, estão sempre na casa, isto é, permanecerão em paz, superiores às circunstâncias mais duras, porquanto reconhecem, acima de tudo, que pertencem a Deus. Chico Xavier, mentor da nossa casa. Já tem só 2 minutinhos, pode? Até 11h30. Ah, também 5 minutos de sobreviver. Nós de 11h25 até 11h30. Então tá bom. Vamos aproveitar. Chico, não sei se vocês sabem a história do Chico, mas Chico tinha 2 esposas, né? E ele, assim, ainda arrumou um amante. Você sabia, não? Não. 2 esposas, é sério. A primeira era Angina.
que ele, quando teve um ataque cardíaco, o primeiro, ele sofreu 3 ataques cardíacos, né? No primeiro ele ficou uma angina, como lembrança dele, era a primeira esposa. A segunda esposa era o glaucoma. E aí o Chico dizia que quando as duas se desentendiam, porque uma queria ser mais importante do que a outra, a coisa para ele ficava difícil, né? Era a dor no peito e a dor no olho. E ele dizia que o glaucoma dava uma dor que era como se estivesse colocando um arame incandescente na vista. E a angina é como se alguém estivesse apertando o teu coração. E aí ele, não satisfeito, arrumou um amante que era a dor ciática, que ele tinha 5 hérnias de disco no corpo, né? Então ele falou, aí um dia ele estava deitado na cama chorando de dor, e Emmanuel se apresentou e falou assim: ué, Chico, o que está vendo? Senhor, as meninas estão aborrecidas hoje. Aí o Emmanuel falou assim: enquanto você chora de dor, outros choram de fome. Você não acha melhor você levantar daí não e atender a fome do outro que você pode aplacar? Aí ele virou para Emmanuel e falou assim: você não consegue um remedinho para curar minha dor, não? Aí Emmanuel falou assim: Chico, nós estamos preocupados dessa existência de tratar as suas dores. A cura fica para o futuro. E a gente às vezes tem dor de cabeça, não vem para o centro. Sabe? Está com dor de cabeça, não vou hoje não, Maria, não estou bem não. Mas veja o Sérgio, que hoje para mim não dá mesmo. Estou um caco. Aí chega alguém na tua casa, né? Aí o caco deixa de existir porque vai bater papo. Sabe? Então, aqui quando ele diz que o Filho de Deus, mesmo enfrentando as mais duras provas, confia no amor de Deus. Confia no amor de Deus. A diferenciação entre servo e filho, na parte mais fácil de entendimento, é o servo reclama de tudo. Se você tem um hábito de reclamar, começa a mudar. Reclama de tudo. O filho entende que são provas que você tem que enfrentar para valorizar o amparo que você recebe na casa que você frequenta. Porque eu estava fazendo uma lista uma vez, sabe, Marli? Eu conheço em torno de 80 casas espíritas, através de palestra. Quando eu vejo alguém numa necessidade financeira muito grande, ele senta na condição de assistido da casa. Isso quer dizer que aqueles que são tarefeiros da casa não passam por graves necessidades, graves. Uma coisa é ser pobre, outra coisa é ser miserável. O pobre não tem facilidade na conquista, o miserável não tem nada. E eu falo para você de coração aberto, sabe, Paloma? Elise e Davi. Eu não encontrei nenhum servidor de casa espírita na condição de miserabilidade. Eu nunca encontrei. Então, quando eu começo a pensar na possibilidade de reclamar dessa ou daquela dificuldade, porque eu falo, textualmente, eu não tenho problema. Não tem mesmo, fala de coração. Não é devaneio, não. Problema para mim é uma mãe que não tem o leite para dar para o filho. Problema para mim é ver um pai na fila do presídio para visitar o filho que cometeu um crime. Isso é problema. Problema para mim é eu ver, que nem eu vejo lá perto da nossa casa, jovens de 16, 20, 22 anos envolvidos com a dependência química. Isso é problema pra caramba. Agora, a vizinha não gostar de mim, é problema dela. Se eu não gostar dela, é problema meu. Agora, a vizinha não gostar de mim, é problema dela. Não tem como eu mudar ninguém. A proposta da página de hoje é nós começarmos a nos intitular em que situações. Se eu sou aquele que só quero receber, eu sou servo. Agora, se eu sou aquele que eu desejo me prontificar a ajudar quem de minha possibilidade necessitar, aí eu passo na condição de filhos de Deus. Por quê? Porque embora eu não tenha tudo que eu quero, eu tenho aquilo que eu preciso ter para servir ao meu irmão, ao meu próximo. Se a casa é obreiros do Cristo, não cabe servidor aqui, cabe filhos. Graças a Deus.